Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te louvar e engrandecer teu nome, Senhor, que és único e digno de ser louvado, Senhor. E obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor, em tua presença, Senhor. É assim que eu te oro, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 3, do 21 ao 31. Romanos 3, do 21 ao 31. A palavra do Senhor diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Por todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por quê? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? Não, ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anularemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmaremos a lei. Eu vou convidar o nosso irmão Tiago para fazer essa oração da palavra. Vamos ter esse momento agora nos salmos e hinos. Parece que precisa. Alô. Parece que nós tivemos um probleminha aqui na projeção. Então, nós vamos entoar o Salmozinho 440. Talvez, não sei quantos de vocês estão com celular aí. A gente pode disponibilizar a letra no grupo da igreja. Gabi, você pode colocar no grupo da igreja? Já que nós estamos no momento de não usar aqui do tempo. Da igreja.
Nesse momento agora vai ter um vídeo. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isto. O irmão Lutero poderia orar pelos povos não alcançados pelo Evangelho? Amém. O grupo de louvor está com oportunidade. Em seguida, o ofertório. Som. Boa noite a todos.
Graça e paz. Convido o irmão Edmilson para nos auxiliar no recolhimento de dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé para cantarmos essas músicas. De todos tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Livros comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave, Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do Deus pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente Ainda de pé, louvemos ao nosso Deus com esse cântico.
Santo, Santo, poderoso, ele que há de vir. Deus da glória, escondido, ele prostra a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, ele há de vir. Deus da glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, ele há de vir. Deus da glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salvação tem. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salvação tem. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salvação tem. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém. Podem sentar. O missionário Zadequias está com oportunidade agora. Boa noite, irmãos. Eu tenho que escolher entre a máscara e o óculos. Eu sei que alguns irmãos estavam perguntando até agora por que eu não vim antes e agora eu estava por aqui, né? Não sei se todos já sabem, mas eu já entrei para o grupo de risco e agora sou convidado a ficar do lado de fora,
Mas hoje eu corri um risco e como eu tinha essa responsabilidade, então não sei avaliar isso aí, mas eu acabei vindo e fiquei aí meio... Hora eu olhava para as pessoas olhavam para mim, parece que com interrogação, outra hora eu ficava quietinho, mas passou. Então, se não fosse essa responsabilidade, eu estaria esperando terminar o culto para ver a minha esposa, o meu filho e alguns amigos chegarem. É meio estranho aquele negócio, mas a gente passa por essas coisas também, né? Estava sendo mostrado aqui sobre as pessoas não alcançadas, e eu estava lembrando de algo que me aconteceu em 1982. Eu não consegui lembrar se foi no Carnaval ou se foi na Semana Santa. Mas a minha igreja, naquela época, ela tinha menos de 10 anos que tinha começado, e ela tinha exatamente um ano, estava fazendo aniversário, um ano que tinha se tornado igreja. E tinha menos de 40 membros batizados. Éramos um grupo assim, bem resumido. E para surpresa do pastor, um missionário que saiu da área indígena e tinha se fixado na igreja, ele conseguiu motivar a igreja e transformou aquele evento num evento missionário, convidou um casal da Missão Novas Tribos, e naqueles dias, que foram 3 dias, no último dia o pastor quebrou o protocolo e convidou para ir à frente quem quisesse, e fomos um grupo de jovens. Não me engano se éramos 6 ou 7 jovens que fomos à frente. E eu me lembro que o pastor olhava para nós e olhava para a igreja e não sabia o que pensar. Eu descobri isso depois. Alguns dias depois, o pastor nos chamou lá no gabinete dele e falou assim: olha, se vocês ficarem dentro do presbitério, eu tenho influências em algumas igrejas, eu posso ajeitar para vocês conseguir bolsa, conseguir financiamento e estudarem. Agora, se vocês forem para essa missão, eu não posso fazer nada. Mas Deus tinha desafiado aqueles jovens e Deus tinha propósito para nós. Eu sei que 2 foram para o seminário, uma moça foi para uma outra escola e eu fui para a Missão Novas Tribos. E eu estou frisando isso porque às vezes a gente olha para o nosso tamanho e não encontra a resposta para desafios que Deus faz. Porque eu passei o ano inteiro, eu estudava numa escola particular, então tudo que eu conseguia ganhar era para pagar a escola. Quando terminou aquele ano, o que eu tinha arrecadado, por minha própria iniciativa, deu para eu fazer a viagem, pagar a primeira mensalidade e comprar os livros, e fiquei sem nada no bolso. A minha igreja, como o pastor tinha dito, ela não pôde se mexer. E da minha igreja não veio nada. Mas era Deus que tinha chamado. Então, se você, de alguma forma, fica se vendo numa posição parecida com essa, avalia se é Deus que está te estimulando, se é Deus que está te chamando, se é Deus que está te incomodando, porque se for Deus, Ele dá conta de resolver, Ele dá conta de te sustentar, Ele dá conta de te manter naquele propósito que Ele está te motivando a tomar as iniciativas. Eu sei que no passar do tempo, se eu for contar essa história, ela é muito bagunçada, porque
escondido do pastor, as mulheres da igreja se juntaram e faziam uma oferta e mandava para mim. Aí depois o pastor ficou sabendo e resolveu deixar do jeito que estava, não mexeu. Um senhor de uma outra igreja ficou sabendo e ele começou a mandar um valor para mim. Naquela época a inflação era galopante. Eu sei que quando ele começou dava para pagar a metade da mensalidade. Algum tempo depois ele parou de mandar e mandou uma cartinha dizendo que o que ele gastava com o correio era o mesmo tanto do que ele mandaria para mim. Então no final do ano, quando eu chegasse, ele ia me passar o dinheiro. Aí como a inflação era daquele jeito, por ali aquilo acabou. Mas Deus nunca me abandonou. De formas mais variadas, Deus foi suprindo. Foi possível fazer o curso de 3 anos, mais 1 ano. Depois eu me machuquei, daí voltei, fiquei mais 1 ano. E negócio, no fim, eu acabei ficando em janeiro de 83 até o final de 87, estudando, entre estudar e a recuperação dos meus ferimentos. E Deus supriu tudo o que era necessário. Ele supriu o tratamento de dente, ele supriu as mensalidades, ele supria roupa, calçado. Eu tive o luxo de lavar roupa com sabonete. Teve um ano que eu ganhei uma caixa enorme de sabonete e não ganhei mais nada de sabão. Então eu fazia tudo com sabonete. Então, Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente olha ao nosso redor e pensa assim, bom, a minha família não dá conta de me sustentar, a minha igreja não dá conta de me sustentar, as pessoas que eu conheço não dão conta de me sustentar, eu vou ser pesado para elas, e a gente acaba encolhendo no banco e esquecendo que Deus dá conta de nos sustentar. O mesmo Deus que te sustenta aqui, Ele pode te sustentar na África, na Índia, Ele pode te sustentar num outro país, ou pode te sustentar bem aqui nos seus vizinhos, num outro grupo. O nosso Deus, Ele é capaz de nos sustentar. Então, quando Deus, de uma forma especial, te desafia, não precisa ter medo. Ou se você está com medo, mas enfrenta o medo, porque o medo ele vem. E quanto mais tempo a gente espera, mais esse medo nos empurra para um lado e para outro. Mas se Deus está me motivando a fazer uma coisa, com medo ou sem medo, eu preciso ter consciência de que se Ele está me incomodando, Ele é capaz de me garantir naquela atividade. Pensando nesse contexto missionário, eu estava lendo Hebreus e também ouvindo algumas coisas de Hebreus, e vamos meditar um pouquinho. Tem tanta coisa aqui, eu estou bem atrapalhado hoje. Tá. Hebreus 9, vamos ler o 27.
Hebreus capítulo 9, vamos ler o 27 e o 28 para começarmos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, esteja agindo em nossas vidas, esteja, ó Pai, nos usando, esteja fazendo com que a mensagem que o Senhor quer comunicar ao meu e ao nosso coração, o Teu Santo Espírito tenha plena de liberdade para agir e para nos conduzir nesse momento de adoração a Ti diante da Tua palavra. Dependemos de Ti, Senhor, e somos Teus servos e estamos olhando para Ti e esperando a Tua ação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse livro aos Hebreus, ele sempre me faz voltar ao tempo do povo de Israel. Cada vez que eu estudo alguma coisa em Hebreus, eu estou fazendo comparação àquele povo especial de Deus. Desde que Moisés tirou aquele povo do Egito, desde que aquele povo foi assentado àquela terra prometida a Abraão, Deus estabeleceu uma forma de adoração, uma forma de culto, uma forma de vida contínua, uma forma onde havia diferença entre o certo e o errado e havia a expectativa de adorar a Deus fazendo o certo e enfrentando o errado. Quando esse livro é escrito, já passou tempo bastante para ter havido uma mudança, onde tudo visualizava Cristo e agora tudo reflete Cristo. A igreja está andando, a igreja está estabelecida, Deus em Cristo e através dos discípulos já tinha formalizado tudo o que havia de difícil para ser compreendido. E o autor aos Hebreus, ele vem mostrando a grandiosidade de Cristo frente a outros valores, frente aos valores estipulados pelo próprio Deus, mas para a vida do povo judeu. Mas não fica só para lá. É um livro que traz desafios grandes para nós. Assim como o livro mostra que Cristo é tão superior aos anjos, tão superior à lei, tão superior aos sacrifícios, tão superior à vida cotidiana, onde o povo tinha que fazer o que era certo e reprimir o que era errado para agradar a Deus. Nesse pequeno texto aqui, onde o autor está tratando da qualidade do sacrifício, ele deixa escrito isso aqui: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não é uma coisa estranha, né? Eu sei que existe linhas de raciocínio que fala que a pessoa morre, aí se ela fez uma coisa boa, ela vai nascer no outro de uma forma melhor, se ela foi ruim, ela vai nascer no outro de uma forma mais estranha. Mas, em geral, nós concordamos que a pessoa morre e
dali ela passa para uma vida totalmente diferente. E o texto diz: morrer uma só vez. O que morrer uma só vez fala para nós com relação às coisas de Deus? É interessante, pessoas que passam por situações bem difíceis, pessoas que por acidente ou por alguma doença grave, eles quase morrem, eles voltam à vida saudável e fica muito mais apegado a certos valores que antes eles não davam tanto valor. Porque se eu morro uma só vez, então eu tenho que aproveitar essa vida enquanto ela está funcionando. Se eu vou morrer uma só vez, eu não vou ter outra chance de viver o que eu não vivo agora. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, vem o quê? O juízo. Na forma mais simples do juízo, ele seria o quê? Pensando da forma mais simples, sem pensar num Deus todo-poderoso que vai fazer. Vai ser o quê? Uma avaliação do que foi vivido e o resultado de ter vivido daquela forma. Da forma mais simples. Agora, quando eu entendo que essa avaliação é feita por um Deus todo santo, todo poderoso, todo dono da verdade, então essa avaliação lá diz que é como? É justa. E o resultado vai ser segundo os procedimentos que foi vivido enquanto eu tenho essa oportunidade de viver. Vindo depois disso o juízo. Mas o autor, ele continua aqui: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre. Isso aqui está comparando ao quê? Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ainda no deserto, Deus começa a ensinar aquele povo como é que ele queria que as coisas acontecessem. E uma dessas coisas que tinha que acontecer era, uma vez por ano, a pessoa responsável teria que oferecer no lugar do povo um animal, e aquele animal ia representar aquele povo diante de Deus. O sangue daquele animal tinha que ser colocado diante de Deus, e assim Deus, diante de tudo ali que estava acontecendo, se tudo acontecesse devidamente conforme ele indicara, ele ia deixar passar e não ia executar juízo sobre aquelas pessoas. Então aquelas pessoas teriam a oportunidade de viver mais um ano. Aí no outro ano tinha que fazer tudo a mesma coisa para viver mais um ano. E assim, ano a ano, o povo tinha que relembrar que Deus estava sendo longânimo com eles até que a promessa surgisse. A promessa lá do Éden, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ano a ano o povo de Deus foi passando e empurrando para frente aquela expectativa. E lembrando que Deus ia mandar uma salvação para eles. E surge Cristo. Cristo morreu, ele tendo se oferecido uma vez para sempre. Esse é o privilégio que nós temos hoje. Cristo se ofereceu uma vez para sempre.
Então, hoje eu não preciso, ano a ano, estar me expondo a um sacrifício, tendo um substituto morrendo ano a ano. Mas ele fez de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Um sacrifício que funciona. E o texto continua: aparecerá segunda vez sem pecado. Ele vai voltar. Ele vai aparecer uma segunda vez sem pecado, com propósitos definidos. Aos que o aguardam para a salvação. Ele aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Esse texto aqui, ele está direcionando aos que o aguardam a salvação. Não é que ele vai aparecer só para os que aguardam a salvação, mas o texto aqui está focando nesses que aguardam a salvação. É como se eu tivesse que ir para o trabalho, aí eu levanto na hora certa, eu me arrumo, me preparo, vou para o ponto de ônibus, e o ônibus vai passar e vai levar aqueles que estão aguardando ele para aquele trabalho. Eu me lembro, eu trabalhei num lugar uma vez que não tinha um sistema comum de ônibus. Então a gente tinha que estar lá no ponto e esperava o ônibus que ia direto para aquela obra. Por isso eu me referi a esse exemplo. O ônibus que ia direto para aquela obra, ele ia me levar. Se passasse outro ônibus e eu entrasse, ia para outro lugar. Então, esse texto em especial, ele está focando os que aguardam essa vinda de Cristo. Ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Como eu vou juntar isso com a obra missionária? Porque hoje, em especial, nós estamos num evento de desafio missionário. Como que eu vou juntar isso? O que vai acontecer com aqueles que não estão aguardando? Ele vai aparecer aqui para os que aguardam. Nós sabemos o contexto todo, mas para funcionar como desafio, se eu aguardo ele para a salvação, que preocupação eu tenho com aqueles que não estão aguardando ele para a salvação? O que é que vai acontecer com aqueles que estão indo inconscientemente ou conscientemente, vivendo como nos dias de Noé, lidando com a vida comum, sem se preocupar que há uma vida não comum acontecendo? Que há um projeto de Deus que é pegar aqueles que o aguardam e levá-los desse mundo. Eu vou ser simples, egoísta o suficiente para pensar só em mim e me valorizar? Bom, eu aguardo ele para a salvação, eu estou trabalhando aqui, aprendendo de Cristo, eu estou me policiando, me preparando para quando Cristo vier, eu estar no lugar certo, na hora certa e subir com ele. Mas o desejo de Deus, será que é levar apenas eu? Será que é levar apenas vocês que já foram alcançados?
como nós vimos, a quantidade de grupos étnicos que não tem nada ou quase nada, não tem ninguém ou quase ninguém para estar comunicando esse fato para aquelas pessoas. Comunicando que Cristo já veio uma vez, que Ele pagou o preço dos nossos erros e que Ele vai voltar a segunda vez sem pecado e vai levar aqueles que o aguardam, aqueles que foram libertos. Isso funcionando como desafio para mim. Com quem Deus conta, com quem Deus está trabalhando, quem é que Deus está preparando dia a dia, quem é que Deus está modificando, estimulando a consertar esse detalhe da vida, aquele detalhe da vida, melhorar o aprendizado, melhorar o conhecimento dele, aquele que ele está puxando mais para perto dele cada vez mais. Porque Ele quer que nós sejamos as pessoas que vamos fazer com que outras pessoas sejam beneficiados com essa graça, sejam beneficiados com a segunda vinda de Cristo. Porque aqueles que não o aguardam para a salvação, no dia que Ele vier, o estrago está feito. Não vai ter mais chance. Pode ser quem for. Pode ser meu filho, meu pai. Pode ser alguém que eu conheço lá distante. Pode ser alguém que eu não conheço. Naquele grande dia, ou vai ou fica. E isso precisa funcionar como desafio para nós. Isso precisa funcionar como um desafio para mim. Eu preciso aprender a olhar para os outros com essa visão de Deus. Deus quer alcançar mais e mais pessoas enquanto eu estou vivo. Enquanto nós estamos tendo a oportunidade de falar e os outros estão tendo a oportunidade de ouvir. Cristo, Ele se ofereceu para tirar os pecados, Ele aparecerá a segunda vez e Ele vai fazer essa separação dolorida, onde os que o aguardam vão com Ele para o lugar que Ele vai levar, e os que não o aguardam, nós sabemos o destino. Então, para isso funcionar como desafio nas nossas cabeças, nos nossos corações, a gente olhar para as pessoas do ponto de vista de Deus, olhar para as pessoas como alguém que, se não ouvir o suficiente para compreender, se nós não tivermos amor por essas pessoas, se nós não nos deixar envolver com Deus o suficiente para Ele nos levar a comunicar a mensagem dele a esses povos, esses povos vão perecer, não vão estar preparados quando ele vier buscar a sua noiva. E o desafio para nós é hoje, enquanto estamos vivos. E depois que morrermos, a nossa oportunidade de fazer essa obra encerra ali. Depois nem o morto lá de Rico e Lázaro não teve liberdade de voltar e avisar os seus parentes. É enquanto nós estamos aqui. É enquanto essa vida
está diante de nós para ser vivida. Que nós precisamos estar encarando esse desafio dentro da direção de Deus para levar essa mensagem aos que não conhecem. Amém, irmãos. Mais uma vez, o grupo de louvor está com oportunidade. Em seguida, os avisos finais com o pastor Mário. Vamos ficar de pé para louvarmos essa música.
Hoje eu sei que tudo podes, nada foge ao teu comando. És soberano, és imutável. Escrevestes os meus dias, incluíste em teus planos. És soberano, és exaltado. Hoje eu sei que tudo podes, nada foge ao teu comando. Irmão, graça e paz, já estamos chegando ao final desse primeiro momento. Só queria lembrar que terça-feira teremos a WEC online, né, a chamada de vídeo. Nós combinamos terça-feira, por enquanto, a WEC vai ficar assim, 15 dias na igreja, 15 dias em casa, uma semana sim, outra não. Quinta-feira temos estudo bíblico, continuamos estudando o livro de Obadias. Vamos ver quinta-feira o propósito, porque Deus permitiu que um livro tão pequeno, que falasse da história de dois povos, os judeus e o povo de Edom, entrasse na Bíblia. Qual o aprendizado que podemos tirar desse livro? Domingo teremos novamente o nosso culto, a partir de 6 às 7 e depois de 7 às 8, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar e assim a gente estará encerrando o nosso culto. Senhor, muito obrigado por esse momento cultico, essa primeira parte. Muito obrigado por cada pessoa que aqui veio. Te rogamos por aqueles que estão se preparando a caminho para o segundo culto, ó Deus, que Tu possa nos abençoar. Queremos Te louvar pela Tua palavra que nos desafia, que nos puxa a orelha, que nos mostra a necessidade, nos mostra o nosso dever como igreja, e que o Senhor nessa noite possa nos fazer ruminar tudo aqui que ouvimos. Leva, Senhor, em paz esse primeiro grupo, nos dá uma semana abençoada que começou hoje. Visita aqueles que estão enfermos, que precisam de um sobrenatural Teu, Deus, faz milagre. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.